O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e vamos ler os versículos 31 até o versículo 35. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Tem coisas nas estruturas governamentais que eles levam avante sem necessidade, né? Por que sem necessidade? Porque o caso de Paulo era um caso que eles poderiam decidir imediatamente liberar o apóstolo Paulo, soltar o apóstolo Paulo. Por que eles poderiam? Porque eles concluíram, eles mesmos, as autoridades governamentais, concluíram que Paulo não cometeu nenhum crime, nem crime que merecesse morte, nem crime que merecesse prisão. Paulo poderia estar solto. A questão eram questões religiosas. E questões religiosas são questões religiosas. Isso não vai deixar de existir em uma estrutura mundial como a que nós temos. Múltiplas religiões, múltiplos pensamentos, múltiplos direcionamentos, e o que nós temos que compreender é da forma como os Estados Unidos decidiu. Os Estados Unidos tomou uma decisão inteligentíssima, concedendo liberdade religiosa aos moradores do planeta. Ou seja, cada um segue a religião que você achar melhor.
Agora, por que os Estados Unidos da América tomou essa decisão? Porque os Estados Unidos da América é um país fundamentado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E o primeiro princípio bíblico estabelecidos por Deus para os moradores do planeta foi a liberdade. É livre arbítrio. Se o homem é livre e se o próprio Criador permitiu que o homem fizesse as suas próprias escolhas, até mesmo Deus permite que o homem desobedeça a Deus. Ele desobedece a Deus. Então, a Bíblia tem um segundo princípio. O segundo é: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Olha, se cada um dará conta de si mesmo a Deus, isto significa dizer que os Estados Unidos, ao conceder a liberdade religiosa para os moradores do planeta, ele está dizendo: você vai dar conta de sua vida a Deus. Qualquer tipo de consequência que vir ou vier para a sua vida, o único responsável é você, porque você é livre para fazer as suas escolhas. E fundamentado nesses princípios das Escrituras Sagradas, as autoridades poderiam soltar o apóstolo Paulo. Paulo, vai embora, livre. Agora te cuida, né, rapaz? Porque tem mais de 40 entre os judeus que estão resolvidos a tirar a tua vida, a te matar. Então, tu procures te defender. Mas as autoridades, elas tomaram uma decisão de manter Paulo preso. E a Bíblia diz que os soldados, pois conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Os soldados, eles obedecem ordens. Eles deram a ordem, eles estão lá obedecendo, né? É claro que ordens ilegais não se cumprem. Não se cumpre. Só que a estrutura governamental do Império Romano era mais rígida do que a estrutura governamental da República Federativa do Brasil. Porque aqui nós podemos rejeitar uma ordem ilegal de qualquer autoridade brasileira. Se não tiver fundamentado na Constituição, nós podemos dizer não. Se não tiver fundamentado na Constituição da República Federativa do Brasil, a Polícia Federal pode dizer não. Se não estiver fundamentado na Constituição da República Federativa do Brasil, o Exército Brasileiro pode dizer não. Mesmo que venha do presidente da República, mesmo que venha do presidente do Supremo Tribunal Federal, e mesmo que essa ordem venha do presidente do Congresso Nacional. Entendeu? Se não tiver fundamentação legal na Constituição da República Federativa do Brasil, podemos dizer não. E você pode perguntar assim: mas se nós podemos dizer não, por que tantas pessoas no Brasil estão sendo presas ilegalmente? Você tem razão. Muitas pessoas no Brasil estão sendo presas ilegalmente.
as 1.400 pessoas que foram presas, que estavam fazendo concentração em Brasília, dizendo fora ladrão com relação ao Lula. E Daniel Silveira foi preso ilegalmente, ainda está preso. Roberto Jefferson foi preso ilegalmente. Mauro Cid foi preso ilegalmente. Anderson Torres foi preso ilegalmente. Oswaldo Estáquio foi preso ilegalmente. Felipe Martins foi preso ilegalmente. O Braga Neto, o general Braga Neto, foi preso ilegalmente. E agora... Débora Perdeu Mané foi presa ilegalmente. Tudo ilegalmente. Tudo que foi feito aí nessa jornada aí de 2018 para cá, tudo ilegal. E por último vem aí mais uma ilegalidade do ministro careca, cabeça de ovo, chamado Alexandre de Moraes. Prendeu Bolsonaro, colocou uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, ilegalmente. Tudo ilegalmente. E esse inquérito do golpe também tudo é ilegal. Tudo ilegal. Então o Brasil está vivendo de cabeça para baixo. E por que a Polícia Federal obedece? É porque é fraca. A Polícia Federal é fraca. O Exército Brasileiro, eu sei que o Exército Brasileiro não está junto com Alexandre de Moraes e nem está junto com o Lula. O Exército Brasileiro não. O Exército Brasileiro está só de tocaia, para na hora do momento certo, tá! Entendeu? Se houvesse uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos, o Exército se colocaria do lado dos Estados Unidos. Quem ia ficar com o Lula? Só o PCC e o Comando Vermelho e os bandidos, mais ninguém ia ficar do lado do Lula. E esses doidos do PT e do PSOL, maluco, entendeu? Então ele diz, no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse, eu vir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. Então agora, Félix diz, Paulo, você vai ficar aí e vamos aguardar os teus acusadores. Quando eles chegarem, eu os ouvirei. E então, a partir daí, nós vamos ver o que é que nós podemos decidir como estrutura governamental. E assim ficou, né? E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Mandou que ele, ou seja, que Paulo fosse detido no pretório de Herodes. Félix poderia soltar o apóstolo Paulo? Poderia. Poderia, porque eles concluíram que Paulo não cometeu crime que merecesse morrer, nem cometeu crime que merecesse estar preso, ou seja, Paulo não deveria nem estar preso. Isso significa dizer que até mesmo o comandante Cláudio Lísias poderia soltar o apóstolo Paulo, mas não soltou. O Brasil está de cabeça para baixo. E quem vai consertar o Brasil? Entendeu? O Donald Trump está dando uma ajudinha boa, né, para o Brasil. Mas
não tem como consertar o Brasil se não algemar as 14 maiores autoridades brasileiras. Não tem como consertar. Tem que para consertar, tem que algemar as 14 maiores autoridades brasileiras. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Presidente da Câmara, Hugo Mota. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E os seguintes ministros: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Fachin, Toffoli, Carmen Lúcia, Zanin e o Flávio Dino. Quer melhorar o Brasil? Queremos. Tem que algemar essas autoridades. Muitos tinham dinheiro para Jesus ofertar daquilo que lhe sobrava. Quiseram a Jesus doar. Uma viúva pobre foi a Jesus ofertar. Lançou ali 2 pequenas moedas, seu tudo quis ela dar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.